Bom dia, tudo bem? Vamos fazer nossa agenda de reforma íntima do dia 27 de junho. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Jesus se pôs a caminho com ele, mas quando chegaram perto da casa do centurião, este lhe mandou dizer por seus amigos: Senhor, não te des esse incômodo, pois não sou digno de que entres na minha casa. Como não me julguei digno de ir ter contigo, dize-me uma só palavra, e o meu servo estará curado. Lucas 7, 6 a 7. Meta do mês: desenvolver o esquecimento das ofensas. Busquemos a conciliação fraterna, ajudando, ainda mesmo de longe, àqueles que nos ofendem. Emmanuel, no livro Escrínio de Luz. Meta do dia: ante as perseguições, jamais revide. Perdoe a quem quer que seja. Sugestão para a sua prece diária: prece rogando a Deus a bênção do perdão. Amado Mestre Jesus, nós queremos nesse instante rogar a Ti que nos dê as condições de perdoar e também de pedir perdão. Que o Seu amor esteja conosco e que consigamos trabalhar no nosso íntimo o respeito por aqueles que nos agridem, por aqueles que nos ofendem, por aqueles que nos injuriam. Amado Mestre Jesus, que consigamos, enquanto estamos a caminho, reorganizar as nossas vidas. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, hoje, terça-feira, é o dia da reunião pública. E como é a última terça-feira do mês, nós temos a palestra especial, que é transmitida pela Rede Concafras, produzida pela TV Mundial de Espiritismo. Então, a partir das 8 horas da noite, nós estaremos no nosso YouTube, no nosso canal, transmitindo a palestra especial com o tema Campanha Educativa Meio Ambiente, Água, Essência da Vida. Então, vai ser esse o nosso tema de reflexão hoje à noite. Então, não perca. A nossa Casa Espírita está sediada no bairro Jardim Primavera, no final da Avenida Brasil. Aqueles amigos que estão distantes, nós, durante o dia, iremos compartilhar o link da nossa reunião. E se você precisa de mais esclarecimentos, entre em contato conosco pelo WhatsApp 66 984 66 7110. Meus amigos, nós estamos há 39 dias de iniciarmos os cursos em nossa Casa Espírita. No dia 5 de agosto, venha conhecer o Espiritismo. Em nossas redes sociais, nós já estamos compartilhando o link de inscrição. O curso é gratuito. E também na descrição da nossa live está indo o link. É só clicar e fazer a sua inscrição, tá bom? Queremos ainda lembrar aos amigos que agora, no dia 22 e 23 de julho, nós teremos um encontro fraterno na cidade de Nova Monte Verde, na Casa Espírita Allan Kardec, no bairro São Lucas. Quem sai de Alta Floresta em direção a Nova Monte Verde, o bairro está na entrada da cidade. Então venha participar, se organize e tire esses 2 dias para estudar a doutrina espírita, para conhecer o que uma casa espírita faz. Meus amigos, nós estamos estudando o livro O Evangelho por Emmanuel, comentários ao Evangelho segundo Marcos.
Amém vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criancinha, de modo nenhum entrará nele. Marcos capítulo 10, versículo 15. Pequeninos. No mundo, resguardamos zelosamente livros e pergaminhos, empilhando compêndios e documentações em largas bibliotecas, que são cofres fortes do pensamento. Preservamos tesouros artísticos de outras eras em museus que se fazem riquezas de avaliação inapreciável. Perfeitamente compreensível que assim seja. A educação não prescinde da consulta ao passado. Acautelamos a existência de rebanhos e plantações contra flagelos supervenientes, despendendo milhões para assustar ou diminuir a força destrutiva das inundações e das secas. Mobilizamos verbas astronômicas no erguimento de recursos patrimoniais devidos ao conforto da coletividade, tanto no sustento e defesa das instituições, quanto no equilíbrio, aprimoramento das relações humanas. Claramente normal que isso aconteça. É indispensável prover às exigências do presente com todos os elementos necessários à respeitabilidade da vida. Urge, entretanto, assegurar o porvir, a esboçar-se impreciso no mundo ingênuo da infância. Abandonar pequeninos ao léu na civilização magnificente da atualidade é o mesmo que levantar soberbo palácio, farto de viandas, abarrotado de excessos e faiscantes de luzes, relegando o futuro dono ao relaxamento e ao desespero fora das portas. A criança de agora erigir-se-nos-á fatalmente em biografia e retrato depois. Além de tudo, é preciso observar que, segundo os princípios da reencarnação, os meninos de hoje desempenharão amanhã, junto de nós, a função de pais e conselheiros, orientadores e chefes. Não nos cansemos, pois, de repetir que todos os bens e todos os males que depositarmos no espírito da criança ser-nos-ão devolvidos. Comunicação de Emmanuel, publicada no Reformador, julho de 1963, e também na obra Livro da Esperança, da editora Comunhão Espírita Cristã, capítulo 18. Muito bem, meus amigos, nós entesouramos a nossa cultura, a nossa história, para que gerações de gerações possam ter acesso à memória da antiguidade. Antigamente, nas guerras, lá muito antigamente, destruíam tudo, todo o conhecimento de um povo, como meio de colocar aos pés o derrotado. E quantas bibliotecas foram queimadas, destruídas, obras de arte da antiguidade que nós não temos mais acesso por causa das guerras em que se colocavam. E é interessante nós mantermos essas bibliotecas, esses museus onde ficam as obras de arte, os tesouros antigos, relatos antigos,
para que a gente consiga ter acesso a nossas memórias. Mas eu quero destacar, é muito importante que o Emmanuel nos diz no finalzinho da mensagem, fora os demais itens, né? Mas assim, nós temos que hoje nos preocupar em colocar em nossas crianças tudo aquilo que é preciso para o seu aperfeiçoamento moral. Também cultural, também da ciência, tudo isso é importante. Por quê? Porque essas crianças vão ser os pais e, no futuro, nas outras vidas, também nascerão aqui, tendo essas condições de evolução de seus espíritos. Então, é muito importante nós hoje preocuparmos com essa educação, porque eles serão os chefes, serão os governantes, serão os responsáveis pelos grupos religiosos que existem. Então, serão os conselheiros, serão os pais de amanhã. Por isso, os pais, devemos nos preocupar com a educação moral de nossos filhos. Muitos pais delegam para as escolas, para o governo, a educação de seus filhos. As escolas têm a obrigação de ensinar, de trazer o conhecimento, trazer as histórias, trazer o aprendizado. Mas a moral se constrói em casa. Muitos pais negligenciam a educação espiritual de seus filhos, dizendo que quando eles estiverem mais adultos, eles que tomem a decisão que quiserem. Como que eles vão tomar decisão para a vida religiosa se não tiver um exemplo de seus pais? Então, a escola da alma, ela começa desde cedo. E a doutrina espírita oferece essas condições para a evolução de nossos espíritos. Nós temos, por exemplo, em nossa casa espírita, a escola para as crianças, desde o maternal, desde o berçário, nós temos essa atividade com crianças. Elas já estudam. Os bebezinhos no maternal, lá no berçário, já vão adquirindo conhecimento da doutrina espírita. Então, é muito importante nós buscarmos desde cedo. E essas atividades com as crianças, como toquei nesse assunto, acontece aos sábados. Então, nós vamos retomar essa atividade em agosto, no dia 5. Então, é muito importante, meus amigos, nós buscarmos o desenvolvimento intelectual dos nossos filhos, mas, acima de tudo, o desenvolvimento moral. E o desenvolvimento moral começa desde cedo. Então, vamos trabalhar constantemente nessa melhoria de todos nós. Meus amigos, vamos encerrando a nossa fala, vamos fazer prece. E hoje nós vamos dedicar a prece para os nossos irmãos que se equivocaram diante da vida e cometeram suicídio. Muitos irmãos estão entrando nessa vibração e que a gente consiga, a cada dia, fazer prece por todos aqueles que estão tristes, que estão deprimidos, para que esses irmãos consigam, de fato, se reorganizar, se programar para para o empenho nessa encarnação. Pensemos em Jesus. Graças a Deus. Amado Mestre Jesus, nós queremos colocar em tuas mãos nesta manhã todos aqueles irmãos que suicidaram, que no momento não encontravam outra saída, no momento do desespero, das incertezas, das decepções.
que a legião dos servos da Mãe Santíssima possa adentrar ao vale dos suicidas para acolher todos esses irmãos que estão enlouquecidos, vendo diante de si o quadro mental da dor do suicídio. Olhe também, Jesus, por aqueles outros que já tentaram o suicídio, aqueles que pensam no suicídio, aqueles que estão deprimidos e tristes, que o seu amor os envolva, trazendo equilíbrio, trazendo a paz. Amado Mestre Jesus, fica conosco. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.